Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais e números irracionais, entender qual é a diferença entre eles. Vem comigo! Ok, então primeiro vamos mostrar o que é número racional. Um número racional é aquele que a gente pode colocar ele em forma de fração, em forma de uma razão ou fração, tá? Então, por exemplo, qualquer número inteiro é racional, porque o 8 eu posso dizer que é igual a 8 dividido por 1. Então é só você pegar um número inteiro e dividir ele por 1, vira uma fração e é ele, tá? Então, 1953 é 1953 dividido por 1. E os números inteiros negativos também, né? Obviamente. Então, menos 18 é menos 18 dividido por 1. Então, número inteiro, positivo, negativo, é racional. Agora, temos também aqueles números decimais exatos, né? Por exemplo, 2,17. Como é que eu transformo isso em fração? Olha, aqui o 1 é décimo e aqui é centésimo. Então, pego o último, é centésimo, então é um número inteiro dividido por 100. Então, 217 dividido por 100, você bota, né, duas casas decimais, é isso aqui. Então, isto aqui é igual a 217 dividido por 100. Então, qualquer número decimal exato quer dizer, para aqui, né? Tem um número finito de casas decimais, né? Você pode colocar em forma de fração. Outro exemplo aqui, 3,8. 8 está no décimo, então é 38 décimos. Então, olha, transformei todos esses números em razões, racional, frações, tá? Agora, não precisa ser um decimal com número finito de casas decimais para você poder transformar em fração. Temos o caso das dízimas periódicas, que também podem ser transformadas em fração, na fração geratriz. Temos um vídeo já no canal explicando tudo sobre dízima periódica, aqui eu vou usar aqui nossa receita de bolo. Então, o que seria uma dízima periódica? 0,666, 3 pontinhos, quer dizer, vai para o infinito. Quer dizer, você não tem, como nesse caso aqui, um número finito de casas decimais. Você tem um número finito, só que ele se repete. Esses algarismos que estão sendo repetidos, no caso aqui é um só, o 6, é chamado período da dízima periódica. E a gente aprende lá naquele vídeo que ele é igual, esse número é igual a uma fração que é o período, o algarismo que está se repetindo, ou os algarismos, né? Não precisa ser um só, dividido por quantos 9 forem esses algarismos. Aqui é um caso, é um só, é 6 nonos. Por que isso daqui é igual a isso? Essa fração, essa razão, se eu dividir 6 por 9, né, dá 0, aí você bota um 0 aqui, 6 vezes 9, 54, sobra 6, você vê que eu estou na mesma situação aqui? Então, se eu continuar a dividir, vou botar um 0, 6, 54, eu vou sempre cair na mesma situação. Então, isso aqui vai para o infinito, né? Então, isso que é a dízima periódica. Você dividir 6 por 9, você está sempre repetindo a mesma situação e vai sempre achar 0,66666, tá? Aqui botei um outro exemplo de dízima periódica, só que aqui essa é simples. Por que é simples? Você tem um algarismo só, no caso não precisava ser um só, mas não tem nenhum número que não se repete. O primeiro número depois da vírgula já começa a se repetir, o primeiro algarismo depois da vírgula já começa a se repetir. Aqui não, você tem 2 vírgula, tem um 3 aqui, que não se repete, mas depois começa a se repetir. Então isso aqui é uma dízima periódica composta. Vai lá no canal que você vai aprender como é que se resolve. Isso aqui eu vou usar a nossa receita de bolo que eu ensino lá. É igual. Que fração? Eu quero descobrir qual é a fração que gera essa dízima. 2, 3,
1, 7. Todos os números aqui que estão até, inclusive, o primeiro período, que aparece 2, 3, 1, 7, inclusive ele. Menos 23, que são os algarismos que aparecem antes de começar o período, dividido por quantos 9 foram os algarismos do período? 1, 7 tem 2 algarismos, 2, 9. E quantos zeros forem aquele algarismo, que pode ser mais de um, que não se repete, que está atrás da vírgula? Só o 3, é 0. Aqui eu estou mostrando a receita de bolo, tá? Lá está bem explicado. Então, olha só, isso aqui vai dar 2, 2, 9, 4 dividido por 9, 9, 0. Se fizer essa conta. O que quer dizer isso? Se você dividir esse número aqui, fizer essa divisão, como eu fiz aqui, 2.294 dividido por 990, vai aparecer um 2, depois um 3, depois vai começar a repetir a mesma situação, sempre 17, 17, 17. Tá? Então, apesar deste número ter infinitas casas decimais, ele pode ser transformado na fração geratriz, né, que gera essa dígita. Esse aqui também. Então, são racionais, podem ser postos em forma de fração. Agora vamos ver o que seria um número irracional. Tá gostando da aula? Tá sendo útil? Me manda um like, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal e vamos ver o que é número irracional agora. Vou te mostrar um exemplo, né? O número π, você já deve ter ouvido falar do número π, né? Tem até um filme chamado π, de matemática, baseado nesse número. Filme legal, tá? Ele é 3,14, 59, 26 e vai se repetindo. Aqui eu só botei, só que vai se repetindo não, vai para o infinito. Ele não tem esse padrão de repetição que aparece na dízima periódica. Sempre vão ser números diferentes, em ordem diferente, daqui até o infinito. Nora, onde é que aparece esse número π? Se você já estudou geometria, nós temos também no canal esse vídeo. Se você quer medir qual é o comprimento de uma circunferência, ele é 2πr. O que quer dizer isso? É 2 vezes esse número aqui, vezes o tamanho do raio da circunferência, tá? É lógico que não dá uma coisa exata, porque você sempre pode aumentar o número de casas decimais, tá? Então, sempre que você tiver em geometria que calcular o comprimento ou a área de alguma coisa circular, vai aparecer esse bonitão aqui, o π, tá? Mas não é só o π, na verdade nós temos mais números irracionais do que racionais. Vou dar mais 2 exemplos. Raiz de 2 é 1,41, 42, 13, vai embora também, não se repete. Porque se começar a se repetir, uma dízima periódica pode ser transformada em fração, é racional. Aqui, como não se repete, você não consegue transformar em fração, então é irracional, não pode ser transformado em fração, tá? É só você pegar na sua maquininha, bota a raiz de 2 na sua maquininha de calcular e vai aumentando o número de casas decimais que a máquina te mostra. Você vai ver que não se repete. Outro exemplo aqui, raiz de 7, 2,64, 57, 51, 31, raiz de 3 também, infinitos, tá? Então, o que é um número racional? É aquele que pode ser posto em forma de fração. Inteiro, decimal exato, dízima periódica. E temos os irracionais. Por que eles são irracionais? Porque não repete o padrão aqui dos números depois da vírgula. Porque se repetir é dízima periódica. Então, fechamos o que é racional, irracional. Espero que você tenha gostado da aula e até a nossa próxima.